Estamos de volta com o programa Tudo é Política, hoje conversando com o deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor já foi deputado governista, já foi oposicionista, líder da oposição, inclusive na última gestão, e agora preside a casa, sendo do PSDB, que tem também o governo do Estado. É fácil ser presidente desse jeito? Não, se fosse numa casa normal, seria muito fácil. Mas é numa casa em que nós temos tudo para fazer. Então, tem nos ocupado muito, nós temos procurado trabalhar nessa moralização da casa, na modernização da casa. E isso, claro, não é uma presidência, um período normal. Eu gostaria muito de assumir a presidência da casa numa normalidade para o exercício do cargo, mas não é assim, eu tenho que enfrentar da forma que é. Os problemas estão se sobrepondo ao dia a dia normal da Assembleia? Os problemas, na verdade, eles são maiores do que nós achávamos e mais difíceis de serem consertados do que nós achávamos. Nós achávamos que nós tomaríamos as medidas saneadoras e isso teria efeito rápido. Mas não, então são medidas que você tem que ser persistente para que elas sejam implantadas. Então, eu espero ter aí alguns meses neste período de tranquilidade. De qualquer maneira, a casa precisa caminhar, não é? Os projetos continuam chegando, sendo analisados. Agora, é muito comum, quer dizer, eu diria que é natural a oposição reclamar de falta de espaço. Falta de espaço nos debates, nas comissões. Fala-se muito de que quando o governo quer aprovar um projeto, chega e aprova, o chamado rolo compressor, enfim. Como é que tem sido sua relação com a oposição aqui, que hoje praticamente se resume ao Partido dos Trabalhadores, né? É uma anomalia que no Poder Legislativo, no Brasil, acontece. Eu, quando estava líder da oposição, era a minha reclamação. Mas hoje, a minha convivência com o PT, que hoje faz oposição na casa, ela é excelente. Um relacionamento de confiança, e tenho recebido o apoio do PT em todas as medidas que nós temos tomado. E eu tenho dado o espaço que é necessário, que eles têm direito, e defendo isso, porque eu já vivi as duas partes. Porque quando eu acho, sinceramente, eu acho que eu vou acabar sendo um bom presidente para o legislativo. Eu falei até agora nas questões administrativas, mas agora eu vou falar um pouquinho da questão legislativa. Eu acredito que eu tenho condições de ser um bom presidente na questão legislativa, no exercício do cargo de parlamentar, porque eu fui líder de governo e fui líder de oposição. Então eu sei e compreendo os dois lados. Quando o líder da oposição levanta, faz uma questão de ordem, eu o compreendo porque quantas vezes eu fiz aquela mesma questão de ordem. Então esse relacionamento e talvez essa experiência que eu tive em ter passado por esses dois cargos facilita o exercício da presidência. Agora, presidente, o PSDB em nível nacional e o Democratas também, os dois principais partidos de oposição ao governo federal, saíram bastante abalados desse último processo eleitoral, apesar de algumas vitórias expressivas. É o caso aqui do Paraná, São Paulo, enfim, Goiás, que o PSDB tem um eleitorado bastante consolidado. O senhor acredita que o governador Beto Richa possa despontar como uma liderança nacional do partido nesse processo de renovação que nós temos visto? É só ele ter paciência, e é o que lhe sobra. O Beto é uma pessoa tranquila, ele não se precipita para tomar medidas, ele é de bom relacionamento, de boa convivência. Você pode ver que ele não fica aí atacando os seus adversários. Eu acho que é só esperar o tempo passar, fazer um bom governo agora, e ele, dentro do PSDB principalmente, o futuro está nas mãos do Beto e do Aécio de Minas Gerais. Eu estive com eles agora no final de semana, eu jantei com o Serra e com o Aécio.
E a gente percebe o presente e o futuro bem fácil. E com o Beto. São as 3 lideranças mais fortes, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mas o futuro do PSDB é com o Aécio e é com o Beto. O senhor acredita que a oposição, falando em nível nacional, evidentemente, vai conseguir se recompor para enfrentar o PT aí nos próximos anos? Me parece hoje um partido muitíssimo bem estruturado e com o governo federal já no 3º mandato. O PT teve uma capacidade que nós não tivemos quando o governo. Todas as medidas de saneamento da economia brasileira, e que hoje o Brasil vive uma tranquilidade econômica, principalmente na questão da inflação, os programas sociais, tudo foi implantado pelo PSDB com o Fernando Henrique. Só que faltou ao Fernando Henrique, e aí eu faço uma crítica pessoal ao Fernando Henrique, e ao governo Fernando Henrique, e ao governo do PSDB, faltou o cheiro de povo, coisa que o Lula tem de sobra. O Lula, mais do que preparado para governar, muito menos do que o Fernando Henrique, mas mais preparado em transformar as ações para chegar no povão. Ele pegou, por exemplo, todos os programas sociais e fez o Bolsa Família, que se transformou no grande coqueluche do seu governo. Já tinha isso, com menos intensidade, com menos recursos, mas já existia isso de uma outra forma. E não tinha o apelo político como tem o Bolsa Família do Lula. Então, nisso nós falhamos. Nós achamos que só consertando a economia a população iria reconhecer esse grande feito. E não, nós tínhamos que ter transformado isso em ações. Faltou traduzir para as pessoas. Faltou traduzir, entender que o seu salário, que era corroído em 30% ao mês, a pessoa tinha um salário de R$500, no final do mês ele ganhava 350. E nós não soubemos traduzir isso para a população. Então os ganhos, os feitos na questão do governo, feitos pelo PSDB, na verdade se refletiram no governo do Lula. Então ele colheu os frutos de uma parte, claro, ele tem seus méritos, mas uma parte desses feitos foram iniciados. Você não conserta a economia de um país que vinha viciada e acostumada com altas inflação num fechar de olhos. Você demora muito tempo. E o PSDB teve 8 anos no governo e persistiu. Passou as maiores crises que o país poderia passar, com falta de recursos para investimentos, porque a economia estava em frangalhos. Quando entregamos a presidência da República ao PT, entregamos uma economia andando, e no decorrer do tempo foram colhendo os frutos dessa economia normalizada, e o Brasil hoje é uma economia emergente, um país respeitado em todo o planeta, e eu não tenho dúvida, aquela história de que o Brasil seria o país do futuro, hoje ele é o país do futuro. E no decorrer do tempo vai se fazer justiça e vai chegar a hora do PSDB governar esse país. Na verdade, os dois partidos, presidente, não são muito parecidos nos seus objetivos finais? Na verdade, eles são mais co-irmãos? Eles vieram da mesma fonte. Da mesma origem. Eles vieram da resistência à ditadura. Eles militavam juntos, eles estavam nas ruas pelas diretas, pelas grandes causas brasileiras, pela Constituinte, pelas eleições diretas. Eles estiveram juntos no mesmo palanque. E depois, naturalmente, cada um com o seu destino, o PT já se transformou num grande partido, o PSDB também num grande partido, mas está polarizado. Então, acredito que também vai vir aí, no decorrer do tempo, o cansaço do PT, contudo também que há os acertos, mas também, cá para nós, o PT ultimamente, na questão corrupção, tem deixado a desejar.
Presidente, e o PSD, esse novo partido que está surgindo aí, liderado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ele aqui no Paraná, ele ameaça retirar quadros do PSDB, como já vem fazendo, ou pelo menos sinalizando com democratas, com o PP? Olha, eu só acredito num partido com uma forte liderança e com perspectiva de poder. O PSDB ainda tem que me provar isso, para mim, né? Claro, quem sou eu? É o PSD. Quem sou eu para colocar em dúvida quem está formando o PSD? Eles devem ter seus propósitos, seus objetivos, mas eu ainda tenho dúvida, sem uma grande liderança no país, sem uma grande liderança no Estado, que o PSD vai ter sucesso. Vai ser mais um partido, sinceramente, vai ser mais um partido desses que estão aí disputando espaço e que nós teríamos que ter uma reforma partidária. Nós não deveríamos de ter mais do que 6, 7 partidos políticos. Essa é uma das principais medidas que se discute, inclusive, na possibilidade de reforma política. O senhor acredita que está na hora do país fazer essa reforma? Está mais do que na hora, está super atrasado. Tem gente que monta partido aí só para vender a sigla na hora da eleição, porque tem tempo de televisão. A gente vê o que ocorre no período das eleições, a briga que é por partidos que não têm voto, mas têm tempo de televisão. Isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para a política, e o Congresso Nacional deveria de ter esse cuidado, não brincar de fazer reforma política, fazer a reforma política. E faz muitos anos que é prometido isso, e estão nos discursos dos políticos, mas na prática não acontece. A gente está quase encerrando, presidente, apenas para concluir esse tema de reforma política. 2 temas que a população vê com restrições, que seriam o financiamento público e o voto em listas, né? Voto em partidos, digamos, e não em pessoas. Como é que o senhor vê essas 2 questões? Eu não tenho me aprofundado nessa questão da reforma política, mas há de se encontrar uma forma de que o financiamento de campanha seja de forma mais transparente, não sei qual é a melhor forma, e a questão da lista, há de se encontrar uma forma de fortalecer os partidos, que a pessoa tenha que viver o partido, ter a convivência da vida partidária para depois disputar as eleições. Não chegar no último instante, apresenta seu nome e entra na lista de... Hoje já tem a lista, mas a lista é feita de forma sem nenhuma análise político-partidária para que se construam essas listas que saem as candidaturas. Bom, para a gente encerrar, presidente, 1 minuto para suas considerações finais. Queria que o senhor deixasse aí para o telespectador as suas impressões do que foi feito e do que se espera fazer ainda no restante do seu mandato. Eu quero aproveitar aqui que nós estamos encerrando esse programa e dizer às pessoas que estão nos assistindo de que as mudanças e as transformações que temos feito na Assembleia é uma necessidade. Quem fosse o presidente teria que fazê-la, e eu espero contar com o apoio dos deputados, estou contando com o apoio dos deputados, de grande parte dos deputados, e espero contar com o apoio da imprensa e da população. As mudanças não são fáceis, as dificuldades todos devem estar percebendo, mas vale a pena porque é uma causa nobre e nós vamos certamente entregar à população uma Assembleia diferente do que recebemos. Bom, muito bem. Tudo é Política de hoje conversou com o deputado estadual Valdir Rossoni, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado, pela participação aqui nesse nosso programa de estreia. Bom, os nossos contatos estão aí na tela. Mande sugestões dos temas que você quer ver em debate aqui. Você pode acompanhar a programação completa da TV Sinal também no site da Assembleia Legislativa do Paraná. O endereço é www.alep.pr.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!